Olá, olá a todos os amigos do canal Denis Viana, Mundo Secreto, para mais uma live tradicional de terças-feiras. Hoje com o tema As Profecias de Lacerda, hoje dia 31 de janeiro de 2023. Então, nessa noite, nós vamos falar sobre várias notícias. Eu tenho aqui também atualizações do Benjamin Funford, mas eu não irei passar essa noite, porque senão vai ficar muito inchado a live e a gente vai extrapolar o horário. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz a semana passada. No sábado, eu vou repassar para vocês as informações de geopolítica, que tem, claro, obviamente, um link com a exopolítica, porque a exopolítica é uma derivação da geopolítica. Ok, meus amigos? Então, vai ser assim. Próximo sábado, a gente vai repassar as informações de geopolítica. E nessa noite, eu vou trazer algumas informações bem interessantes a respeito da profecia de Lacerda, que fala da última batalha entre o bem e o mal. Na verdade, em 1999, ela foi entrevistada, por falando de Dinamarca, também foi nessa mesma região, por uma pessoa que conseguiu fazer essa entrevista, onde ela traz informações realmente para lá de interessantes, porque ela fala dos nossos dias. Então, é muito pertinente. Aqui. Isso aqui, vamos começar com uma informação aqui, uma mensagem, não uma informação. É uma mensagem de um post da Helena Danan. Nunca subestime o poder do silêncio. Para ouvir, é preciso ouvir, obviamente. No tormento das distrações, a mente não consegue pensar com clareza. É verdade. Com muito barulho, apreensões, a pessoa está tensa, ela não consegue realmente pensar com clareza. E a melhor forma de você conseguir se situar mediante o que está acontecendo é através do silêncio. Se você está procurando respostas, elas não estão no meio do barulho. Por certo, não está mesmo. Então, no meio da turbulência, no momento truculento, no momento de tensão, você não vai conseguir obter as respostas que você quer. Você encontrará a verdade apenas depois de silenciar o barulho. Helena Danan. Amigos, apesar de é importante você estudar, não estou dizendo que é dispensável, não. É fundamental o estudo, o conhecimento. Só que nós temos todas as respostas. Existem certas lacunas que às vezes são intransponíveis, e essas lacunas só podem ser respondidas, podem ser sanadas através do silêncio, quando você entra em contato com o seu eu superior, como já diz, parafraseando aqui o próprio Dr. Anderson, da ACO, dos Winkmakers. Então, você pode ter esse contato. Os Winkmakers, a 7ª cápsula do tempo, que seria achada agora em 2023, eu vou trazer essa informação para vocês. Então, são 7 cápsulas do tempo. Uma foi encontrada lá no Novo México, no desfiladeiro, essa que o Dr. Anderson trabalhou, e o 50, que era o seu superior, da ACO, que é uma derivação de uma das agências de 3 letras, que nem o presidente sabia que existia. Aliás, todas essas operações, os presidentes, os senadores, os políticos nem sabem que elas existem, mas elas operam no mundo inteiro, que são, assim, secretas. E ele fala que em 2023, os próprios Winkmakers, a última cápsula do tempo seria descoberta. E a partir desse momento, o ser humano teria a capacidade de modificar as linhas do tempo. Então, o poder de cocriar das pessoas seria multiplicado 1000 vezes, principalmente dos dispersos. Então, vocês que estão tendo contato com os Winkmakers, com o seu eu superior, vocês podem simplesmente mudar a realidade, de acordo com utilizando o seu poder de cocriar. Sensacional. Aliás, eu não sei se eu vou abordar, talvez nesse sábado, eu vou trazer mais informações detalhadas a respeito desse tema, que eu acredito que seja bastante propício para o momento que nós estamos vivenciando. Muito bem. Aqui, meus amigos, uma informação do Dr. Steve Green, explica como os OVNIs são criados e controlados. Fantástico. Hoje teve uma entrevista do Dr. Michael Salla, da Helena, e também do Rossi, eu não esqueci o nome dele, o primeiro nome, porque a pouco eu vou ver se eu consigo me recordar, mas está marcado aqui, que teve contato com seres azuis, a gente mostrou para o David Rossi, agora lembrei, David Rossi, que teve contato com seres azuis. A gente até ficou especulando qual seria esse ser, se era Arcturiano, se era um Zerai, tem vários tipos de seres azuis diferentes. Existem também seres azuis do sistema de Lyra, também tem essa característica. A gente falou da sacerdotisa Machante, do Raducinemar, que também faz parte do Projeto Zero, que também é um agente da ativa da Aliança da Terra, juntamente com o JP, claro que em departamentos totalmente diferentes, mas ambos são agentes da ativa da Aliança da Terra. E aqui o Dr. Steve Green também fez parte, é bom salientar aqui, meus amigos, que o Dr. Steve Green, ele fez parte junto com Dan Willis em 2001 da tentativa de divulgação. Então ele é uma pessoa muito estudada, acho que é um dos maiores ufólogos do mundo, se não é o maior do mundo. Então a gente tem que levar em consideração, apesar de ele ser um tanto controverso.
De acordo com o Dr. Steve Green, um dos principais defensores do desacobertamento público, então isso é positivo, do contato do governo com vida extraterrestre, o governo dos Estados Unidos tem estado ciente e estudado secretamente espaçonaves extraterrestres e seus tripulantes desde a década de 1940. E o Dr. Steve Green, ele tem algo que é bem bastante parecido com o Dr. Michael Salla. Ele faz pesquisa de campo, ele traz informações, depoimentos de várias pessoas, ele tenta reunir documentação para sustentar as suas teses. Então, vale a pena considerar o trabalho do Dr. Steve Green, que é um trabalho muito sério. Queira, goste você dele ou não. Isso é um fato. Por meio de sua pesquisa, do testemunho reunido de mais de 400 funcionários do governo, 400, são 40, não são 4, não são 40, 400 funcionários do governo. O Dr. Green chegou à conclusão de que sua pesquisa estabelece, sem sombra de dúvida, a realidade de forma de vida extraterrestre, OVNIs ou veículos extraterrestres. Agora são chamados de WAPs, mas é tudo a mesma coisa. Tecnologia avançada, energia de propulsão resultantes do estudo desses veículos. Fecha aspas. Conforme consta no site de sua organização, The Discovery Project, projeto da divulgação. Bem sugestivo o nome do site do Dr. Green. Dr. Ted Lauder, professor de Ciências da Terra da Universidade de New Hampshire, que estuda o assunto há 5 anos, elogiou a pesquisa do Dr. Green como absolutamente de primeira linha. Olha só. Então, o projeto de divulgação, uma organização de pesquisa sem fins lucrativos, fundada em 1993, acredita que as organizações governamentais, que estão cientes de vida alienígena, estão operando fora da visão do Congresso e que os presidentes americanos anteriores foram deliberadamente enganados e negados o acesso às informações à organização. Afirma. Isso é verdade mesmo, isso é um fato. Abre aspas. Iniciativas compartimentadas que exigem desacobertamento deliberado e legislação pertinente são a solução-chave para as preocupações mundiais com energia, meio ambiente e pobreza. Fecha aspas. De fato, meus amigos. Porque se essas informações, se essas tecnologias fossem divulgadas, a pobreza do mundo simplesmente seria extinguida. Problema de energia, todos os males que afligem a humanidade seriam sanados de uma hora para outra. Dr. Green compilou mais de 120 horas de depoimento de suas conversas com representantes do governo. 120 horas compiladas de entrevistas e depoimentos, que foram condensados em 18 horas de provas. 18 horas de provas. Testemunhos notáveis incluem o brigadeiro-general Stephen Lovikin, da Reserva da Guarda Nacional dos Exércitos dos Astronautas, e o Gordon Cooper também. Aqui tem uma matéria, até com uma referência. A ex-astronauta Gordon Cooper enviou carta a Honolulu pedindo providência sobre os OVNIs. Então, ele já reconhecia a existência. Durante uma entrevista, ao interview, ele disse que os OVNIs não são objetos voadores não identificados, como sugere a sigla, mas sim uma energia alternativa. Sabe o que ele está querendo dizer? É o seguinte: os OVNIs não são objetos voadores não identificados. Por quê? Porque os governos já conhecem a tecnologia desses OVNIs, então eles não são identificados. Simples assim. Como sugere a sigla, mas sim uma energia alternativa e dispositivos de propulsão. A tecnologia por trás do OVNI foi fortemente estudada por uma equipe liderada pelo Dr. Vannevar Bush, na década de 1940, 1950 a 1960. Em 1954, eles desenvolveram o que é conhecido como controle de gravidade, ou energia do ponto zero. Energia do ponto zero, meus amigos. Essa energia do ponto zero é o que esse rapaz, que vive no Canadá, que tem descendência italiana, que eu mencionei para vocês, que foi entrevistado pelo Dr. Michael Salla, o David Ross, está recebendo de seres extraterrestres azuis. É como se os seres extraterrestres estivessem dizendo o seguinte: olha, se os governos não quiserem revelar, nós vamos revelar essas tecnologias para vocês. Nós vamos forçar a barra, nós vamos forçar a amizade, no linguagem popular, tá? Nós vamos forçar a amizade e essas tecnologias vão vir à baila de um jeito ou de outro. Olha só que impressionante, o tempo está se esgotando. Nós temos pressa. Se você está com pressa, os seres extraterrestres estão lá com muito mais pressa que você. Pode ter certeza absoluta. Aqui, meus amigos, outro que desenvolveu a energia do ponto zero é o nosso amigo David Adair. Com 17 aninhos, isso aqui é matéria de jornal da época. Tá? A história do David Adair é simplesmente espetacular. É uma das melhores histórias de todos os tempos, um dos maiores insiders de todos os tempos, um grande cientista, o David Adair. Então, o David Adair, ele conta, vou bem resumir aqui bem a história dele. O David Adair, ele sempre foi fanático, obcecado, assim, tinha gostava muito de foguetes, desde com 5, 6, 7 anos de idade. E quando ele era garoto, ele tinha contato com uma mulher. Uma mulher aparecia para ele em sonhos. Isso é incrível a história dele. Falou para ele: olha, eu vou passar para você, David,
uma tecnologia para você construir um foguete mais diferente, muito mais sofisticado do que esse que você já constrói. E passou para ele todos os detalhes, todos os planos para a construção deste foguete. Era uma voz de uma mulher. Com 17 anos de idade, ele trouxe esse projeto e o David daí foi trabalhar na NASA. E o seu chefe era esse cara aqui, o Arthur Rudolph. Vocês estão vendo aqui que ele era da SS. Ele veio da Operação Paperclip em 1958, juntamente com Wernher von Braun. Ele era um dos líderes da NASA. Esse cara aqui, vocês estão vendo aqui. Entenderam? E eles tinham capturado, eles tinham controle de uma nave diferente, que era uma nave orgânica, que é essa aqui. Lá nos porões da Área 51. É esse aqui, olha só. Essa aqui seria a aparência da nave orgânica que estava machucada. Tá? Não estava danificada, porque ela é viva. Então ela estava machucada mesmo. Machucada. E a nave não deixava ninguém chegar perto delas. Só que o David Dahy, quando chegou perto, o David Dahy sentiu a vibração, ele começou a se comunicar com a nave, e ele, quando entrou na nave, ele fez carinho na nave, a nave deixou de chegar próximo, ele conseguiu entrar dentro da nave, e ele descobriu, naquele momento, que a mulher que falava com ele nos sonhos, na verdade, era a nave orgânica, uma nave viva. É que se ela aparecesse como nave, é que ela tinha gênero feminino, tá? Essa nave orgânica é fêmea. Ela tem gênero feminino, ok, meus amigos? Então ela aparecia para ele como se fosse uma linda mulher, mas não era uma linda mulher. Era uma nave, porque na mente dele ele não ia entender isso. Ele não ia conceber, é uma nave que está falando comigo. Então ela aparecia como uma mulher, para facilitar o entendimento do David Dahy. E o David Dahy desenvolveu isso aqui, ó, que é o foguete que ele batizou como Pitolen, tá aqui para vocês, Pitolen, e funciona com energia do ponto zero. Olha só que espetacular, meus amigos, a energia do ponto zero. Tá? Sensacional. Isso em 1971. Inclusive na entrevista do Dr. Michael Salla com a Helena, e o David Ross também, que foi apresentada hoje, eles fizeram menção desse caso espetacular, um dos casos mais espetaculares de todos os tempos. Muito bem. Vamos para o próximo aqui. O Dr. Green disse, abre aspas, o problema tornou-se foi sobre isso que o presidente Eisenhower nos alertou, o sigilo tornou-se tão enredado, o compartimentado nas operações de inteligência, que até ele, como presidente, perdeu o controle sobre isso. Fecha aspas. Abre aspas. Uma das nossas testemunhas militares, que era uma jovem que trabalhava na Casa Branca, que eu estou olhando na minha casa aqui em Washington, ele nos disse que o senhor Lubick, advogado, disse que Eisenhower ficou muito frustrado por não ter recebido informações sobre os projetos que controlavam esse problema. Então o segredo saiu dos trilhos nesses projetos de acesso especial não reconhecidos. Então, ele aqui tem várias testemunhas, tá, meus amigos, que confirmam, corroboram com o fato que o Eisenhower, assim como todos os presidentes, não tinham acesso a esses programas secretos, que seriam o Serviço Secreto Espacial. Por meio de sua investigação, o Dr. Green foi capaz de documentar e descobrir novas informações que antes eram desconhecidas. Mais tarde, ele foi convidado a informar o novo diretor da CIA, né, do presidente Clinton, e James Woolsey Jr., e percebeu que havia pessoas dentro do governo que sabiam sobre esses projetos e outros que não. Então, meus amigos, não é apenas um grupo seleto de militares, de políticos, que realmente sabem desses programas. A grande maioria, 99,9%, são como todas as pessoas da rua, tá? Do mundo, não sabem nada. O sigilo, a maioria é como as pessoas comuns. O sigilo em torno dos OVNIs, de acordo com o Dr. Green, não se baseia em preocupações típicas de segurança nacional, mas sim no potencial impacto econômico da tecnologia. Este que é o grande problema. Segundo o Dr. Green, isso só não é revelado por causa de interesses econômicos, ou seja, por causa da cabal e dos financistas. Uma preocupação semelhante também foi levantada por Stephen Bassett, o único lobista sobre o fenômeno registrado em Washington. Está aqui a foto do lobista, do Stephen Bassett. Está aqui muito bem, está aqui no canto para vocês. Muito bem, seria esse senhor aqui. O lobista fundador do Paradigm Reserve Group, Stephen Bassett, crédito imagens, tá? Aqui do Wikipedia. Muito bem. Ele afirmou, olha só o que o Bassett falou, abre aspas. Eles têm um sistema de energia diferente, sem dúvida. Um sistema muito mais complexo e profundo baseado na antigravidade. Alguns programas foram retirados da jurisdição da Casa Branca e do Congresso e estão funcionando em algum lugar muito, muito profundo, em modo oculto. Ou seja, o público comum e a maioria dos políticos e militares não estão sabendo. Garanto a vocês, quando o chefe do Estado finalmente admitir oficialmente
esse fato e apresentar provas, as pessoas vão começar a se preocupar e querer saber mais. Porque a grande questão é o seguinte, a partir do momento que você revelar essas tecnologias, perguntas serão feitas e as pessoas vão querer saber mais e mais e mais. Então eles vão ter que revelar tudo. A partir do momento que essas tecnologias forem reveladas, tudo terá que ser revelado. E este que é o grande medo. Porque se você revelar todas essas tecnologias, vai mudar o mundo para sempre. Vai mudar a economia, vai mudar a percepção das pessoas, a questão social, a questão das crenças. Todos os paradigmas vão cair. Imagine os religiosos, as grandes religiões do mundo, como vão ficar. Então tudo isso é muito preocupante. E isso vai abalar todas as bases da sociedade. O desacobertamento dos OVNIs significaria o fim do petróleo, gás, carvão e serviços públicos, porque os serviços públicos simplesmente seriam inúteis, totalmente indispensáveis. Olha só as implicações disso, meus amigos. Pois a tecnologia transformaria completamente o mundo. Palavras dele. Aqueles com trilhões de dólares investidos nessas indústrias não ficariam felizes, não ficariam nada entusiasmados. Imagine todos os investidores, simplesmente não vale mais nada, porque o dinheiro simplesmente perderia o seu valor. Vocês estão entendendo, meus amigos? A maioria dos investidores investe em quê? Petróleo, gás, carvão, energia. E se você traz energia livre, acabou. Este que é o grande entrave. Entenderam agora, meus amigos? Não ficariam entusiasmados com essas possibilidades. Essa é a razão do sigilo que é mantido há 70 anos, segundo o Dr. Green. Então, meus amigos, quando os extraterrestres estiveram com Eisenhower, eles falaram o seguinte, olha, primeiro, para vocês receberem essas tecnologias, vocês têm o quê? Que despertar a consciência primeiro. Porque se vocês estiverem presos nos seus trabalhos, no seu cotidiano diário, não, porque isso aqui é a minha vida. Meu amigo, se você não está pronto para mudanças radicais, isso vai ser um impacto tremendo. Tem pessoas que eu já mostrei isso, estavam preocupados. E como vai ficar meu emprego? Meus amigos, o mundo vai mudar drasticamente, então são criados novos empregos. Então não fica preocupado com isso, não. Vocês acham que eu fico preocupado? Mas será que vai ter lugar no YouTube? Vai ter YouTube na quarta densidade? Meus amigos, isso aqui é a última preocupação da minha vida. Eu quero que isso aconteça, independente de qualquer coisa. Eu tenho certeza absoluta que eu vou viver num mundo muito melhor. E as pessoas ficam presas ainda, preocupadas com picuinhas. Desculpe a palavra, mas é essa mesmo. Essa é a palavra apropriada. Picuinhas, coisinhas. Tem energia livre, máquinas replicadoras, tecnologia. Todo mundo é rico. Aí você fica preocupado com o seu emprego, com o seu cotidiano. Mas eu faço isso. E agora? Como que eu vou fazer? Imagine o frentista. Com certeza o frentista, posto de gasolina, acabou, né? Vai ter mais emprego. Mas, amigos, vai ter o quê? Um leque de possibilidades. Um leque. Alguém vai chegar para você e vai dizer o seguinte, olha, tem uma oportunidade, agora vocês podem ir para Marte. Nós colonizamos todas as luas de Saturno. Nós estamos precisando de trabalhadores lá. Você vai para lá. É um novo futuro. É um novo futuro com novas oportunidades. Mas as pessoas ficam presas a coisinhas. Isso é estar o quê? Preso na Matrix. Pessoas que pensam assim estão presas na Matrix. Alguém pode dizer assim, mas eu sou enfermeiro, e agora? O que será da minha vida? Eu vou ficar desempregado. Fica tranquilo que esse novo mundo vai ter um lugar para você e você vai viver muito melhor, eu garanto, muito melhor que você está vivendo agora. Então não existe espaço para esse tipo de preocupação. Ok? Não existe espaço para esse tipo de preocupação. Pessoas que pensam assim é porque, infelizmente, ainda estão engessadas na Matrix. Essa que é o fato, infelizmente. Então vamos abrir o nosso campo de conhecimento. Não é isso que é o despertar da consciência? Abrir a mente para novas possibilidades. Muito bem. O Dr. Green fundou o Discovery Project para levar essas informações ao público. Entrevistou de 800 a 900 pessoas que estiveram envolvidas nesses projetos. Eles colocaram uma ponta no iceberg dessa informação em um filme chamado, aqui é difícil de pronunciar, que a tradução livre é não reconhecido, tá? When No Get, tá? Muito bem. Tá aqui para vocês tem a tradução. Para dar às pessoas uma noção do que a informação e com sigilo desse nível é mantido. Assistam, aqui está o trailer, aqui é um banner de propaganda desse documentário do Dr. Steve Green, que vale a pena conferir. Ok, meus amigos? Realmente é extraordinário. Aqui, falando dele, aqui está ele, o David Ross, está aqui a foto dele. David Ross tem trabalhado com vários cientistas do governo envolvidos em projetos confidenciais para atender melhor fazer engenharia reversa, tecnologias avançadas associadas à energia do ponto zero. Sistema de propulsão exóticas, navegação, mente-corpo, cura holográfica. Tudo isso ele está recebendo de informação dos extraterrestres. E na entrevista de hoje, que estava presente, o Michael Salles estava entrevistando o David Ross e a Helena, juntamente, a Helena também ela está sendo procurada
tendo grande interesse, os cientistas estão tendo interesse nas informações da Helena Danã. Ela está sendo sediada, inclusive, sendo procurada por vários cientistas e organizações diferentes, assim como Dave Ross. Por quê? Porque ele está trazendo à baila várias dessas tecnologias. É como se alguém dissesse assim, olha, se vocês não divulgarem, a gente vai começar a falar para as pessoas. E eu quero ver vocês segurarem essa bucha de canhão. Eu quero ver. Então, eu quero ver vocês segurarem essa bucha. Eu quero ver vocês segurarem. Então, esta informação vai explodir. Não tem como conter essas tecnologias e essas maravilhas. Vamos para o próximo. Aqui, meus amigos, uma informação realmente sensacional que eu faço questão de compartilhar com vocês nessa noite de terça-feira. Olha que fenômeno espetacular. Dia 29/1/23, na praia de Peruíbe, São Paulo, Brasil. Um abraço para os nossos amigos que vivem no litoral paulista. Olha que imagem realmente espetacular. Veja isso aqui. Realmente espetacular. Aqui o sol com o símbolo, né? Aqui, meio arco embaixo. Você não vê isso todos os dias. E isso está se repetindo em outras partes do mundo. Aqui, 28/1/2023, um dia antes, na Bulgária. Fenômeno exatamente análogo aqui. Exatamente igual. Isso aqui me lembra um símbolo de uma personagem, de uma personagem conhecida. Né? Que eu vou aqui fazer esse paralelo, vamos fazer esse paralelo neste instante. Meus amigos, aqui, nós conhecemos a deusa Hathor, ou Isis, mãe de todos com símbolo de lira. Isso aqui é o símbolo de lira, ok? Que é o símbolo de Isis e da deusa Hathor. Deusa entre aspas, tá? Porque se trata de uma ser hiperdimensional, ser extraterrestre. E por que ela era conhecida como mãe de todos? A própria Helena falou a respeito disso. Porque na nossa galáxia local, o tipo humano surgiu em Lira. Então a matriarca do tipo humano no sistema solar seria Isis. Por isso que ela é tida como mãe de todos. Compreender agora, meus amigos? Isis e Hathor são tidas como deusas do amor, provavelmente com a mesma origem. São hiperconsciências, são as matriarcas do tipo humano no universo. O tipo humano que se espalhou, que se expandiu para as Pleiades, chegou no nosso planeta Terra. Em Vega também tem o tipo humano, em vários planetas do universo, no nosso sistema solar. Então, o tipo humano do nosso universo se disseminou a partir de Lira. Por isso que Isis é tida como mãe de todos, ou seja, mãe de todos os humanos. Entendeu? É exatamente isso. É de Isis que surgiu o culto da deusa mãe. A origem, né, do culto da deusa mãe surge a partir de Isis. E é exatamente este símbolo, vocês podem perceber, é o mesmo símbolo. Vamos fazer a comparação aqui, meus amigos. É exatamente o símbolo de Lira. É esse mesmo, pode comparar aqui. É o símbolo de Lira e do poder de Isis. Será que Isis está aqui no nosso planeta? Está dando um alô para todas as pessoas? Olha, eu acabei de chegar. Uma superconsciência feminina presente no nosso planeta Terra para a construção do novo homem. Lembrando que se Isis é mãe de todos, com certeza está aqui reconstruindo o novo humano para a nossa evolução. Então nós vamos ser promovidos para a quarta densidade e este, com certeza, deve ser o símbolo da nossa promoção. Espetacular, meus amigos, a semelhança é, sim, de arrepiar. Olha aqui. É o mesmo símbolo. Não há dúvida. Realmente algo espetacular. Sensacional. Isso chamou muito a minha atenção. E falando de Isis, aqui em casa tem quadro de Isis, por causa que a Eliette ela faz atendimento através da energia taquiônica. E Isis é a energia do amor, da união sagrada, que provém dela, que é uma característica do tipo humano. A gente tem até uma estatueta, né, de Isis aqui, né, gente? Você pode pegar para mim, gente? Vou até pedir para a Eliette pegar aqui, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Vamos dar continuidade aqui. O James Gilland, vamos linkar os pontos aqui, meus amigos. James Gilland. Tá, muito bem. Não, mas é só para mostrar, só como um exemplo, uma ilustração. O James Gilland contou que entre os dias 1 e 7 de janeiro do ano passado, tá, meus amigos? Aqui uma informação já antiga, muita energia positiva de consciências superiores entrou no planeta. E que 500 naves estão chegando para ativar o nosso planeta, o nosso sistema solar, que depois foi confirmado também pela Helena e pelo próprio JP, sem falar do Avi Loeb. O Avi Loeb vai mais longe, ele fala que tem 1 quadrilhão de naves, cientista de rabo, aqui no nosso sistema solar. É só, ele foi mais longe ainda. Mas 2 dessas naves são mais presentes, atuando até na 7ª dimensão. Responsáveis por trazer as superconsciências e contatados pessoas, olha só, contatando pessoas preparadas para distribuir essas superconsciências por todo o mundo. Isso será feito para preparar a humanidade para uma fase em que o sistema da Cabal irá sucumbir.
será um momento muito tenso e difícil, porque as bases das civilizações, das economias e do sistema de crenças irão ruir. E nesse momento, a superconsciência dos seres hiperdimensionais irão preparar as mentes para uma reação positiva, para o entendimento, para que essas pessoas compreendam o que acontecerá. Eu acho que é este momento que nós estamos vivendo, e nós estamos precisando, sim, da superconsciência de Isis, que vai preparar, vai condicionar a mente das pessoas para que elas possam se adaptar, assimilar estas mudanças. Isto é espetacular. E tem mais, meus amigos. Antes do James Gilland, o Khalil, que é um ser da galáxia de Cassiopeia, também é um ser hiperdimensional. Faz tempo que eu não tenho contato com o Khalil, né, gente? Falando Khalil. Tô com saudades dele. Teve contato comigo, por isso que eu faço questão de falar. E o James Gilland confirma. O James relatou que no passado, quando as civilizações de Lyra e Pleiades estavam se desenvolvendo, eles pediram para que os andromedanos, que eram mais experientes, ou seja, mais preparados, liderassem a sua evolução. Tem muitas pessoas aqui também pedindo para os pleiadianos liderarem a nossa evolução. Nos comandem, né, gente? Comandem a gente, arrume tudo, façam tudo por nós. Nós vamos ficar aqui apenas de bonitinho e esperando. Os andromedanos disseram. Então os pleiadianos fizeram o mesmo, já passaram por isso também, tá, meus amigos? Os pleiadianos já passaram por isso. E eles pediram auxílio aos andromedanos. Andromedanos, a coisa tá difícil aqui, dá uma ajuda para nós. Nos liderem. Resolve o problema pra gente. Olha o que os andromedanos responderam. Os andromedanos disseram, abre aspas, não, vocês precisam aprender a evoluir por si mesmos. E é isso que os pleiadianos e a federação estão nos ensinando. Eles aprenderam com os andromedanos, estão fazendo a mesma coisa com a gente. Porque se você não aprender a evoluir por si mesmo, se a gente fizer tudo por vocês, vocês simplesmente ainda vão continuar presos na Matrix. Vocês não vão entender o quê? Reconhecer o seu verdadeiro poder e o seu valor. Vocês vão continuar vivendo como cães vira-latas. Sempre querendo a tutela de alguém. Porque não sabe viver sozinho. Não sabe andar com seus próprios pés. Sempre dependendo de outro. Dependendo de governo, dependendo de crença, dependendo de gurus, de líderes religiosos. Uma civilização que está pleiteando a quarta e a quinta densidade não pode proceder dessa forma. A melhor forma de receber essa energia é tendo contato com seu eu superior. Teremos um ano de mudanças profundas e grande velocidade. Aqui, meus amigos, olha essa informação que também eu achei bastante interessante. Agora, os Anunnaki podem estar voltando para a Terra. E de acordo com uma entrevista recente de uma fonte do Pentágono. Então, uma fonte do Pentágono que não se identificou, diz que os Anunnaki faz tempo, faz mais de 10 anos atrás, eu nem sabia disso, meus amigos. Então, isso aqui corrobora com a informação de Maximilian Lafayette. E também da Helena e do Robert Stanley. Na entrevista abaixo, o denunciante diz que a palavra da moda nos segredos dos segredos do Pentágono olha que interessante, os deuses da Suméria estão voltando para a Terra. Olha, eles já sabiam há 10 anos atrás. Diz que nos corredores do Pentágono, eles ficavam sussurrando, olha, o Enki está voltando, o Enki está chegando, e a coisa vai ficar preta para o nosso lado. Olha só, meus amigos, eles já sabiam disso. Isso confirma as informações do Maximilian Lafayette. Aqui, meus amigos, olha que interessante. No livro aqui, 2022, a Retorno dos Anunnakis, do Maximilian Lafayette, está na tela para vocês. Lafayette conta nesse livro, em 2013, que em 2022, os Anunnakis voltariam para uma batalha final entre a facção de Enki e Eliu. Eliu, inclusive, que já foi preso, e o seu filhinho malvado também, o Ninurta. Helena confirma que em dezembro de 2021, teve contato com Enki, e que ele protegeria a Terra do engano final. Ele trabalha com a Confederação e com o Conselho dos Nove. O livro de Lafayette, que está aqui do lado para vocês, conta que essa informação estava na mão da inteligência militar e de muitas famílias de linhagem de sangue. Então vamos ver. A Cabal já sabia, a inteligência militar sabia, por isso que isso era sussurrado, né, nos corredores do Pentágono, conforme a informação desse denunciante anônimo, que apareceu, essa notícia apareceu no UFOS Online agora há pouco, né, de hoje. E eu falei, eu tenho que compartilhar isso com os meus amigos nessa noite de terça-feira. Vejam que essa fonte é robusta, mas quanto mais você pesquisa, mais evidências aparecem. E isto é realmente espetacular, realmente sensacional. Aqui informação da nossa amiga Rebecca Rose. Eu já estou aqui, meus amigos, trabalhando nos bastidores. E estou falando com as meninas superpoderosas, eu estou pensando seriamente em trazer, eu acho que a gente vai ter uma possibilidade, né, já está sendo criado uma possibilidade de trazer a Rebecca Rose aqui no canal para uma entrevista. Ela que é uma grande insight, né, que ela, além de fazer parte do programa de 20 anos, ela também fez parte do projeto Montauk, quando tinha 6 anos de idade, em 1978.
é sensacional, e com informações aqui a respeito da Rússia, a respeito do impasse da Ucrânia, vai ser realmente uma grande entrevista. Então, de volta à Rússia, quando essa conexão pessoal começou para mim, presta atenção, palavras da Rebeca Rose, essa moça aqui, tá muito simpática, está aqui, muito bem, aqui é a Rebeca Rose, muito bem. É para quem não conhece ainda. Então, de volta à Rússia, eu sigo ela no Telegram, né? Tem grupo no Telegram, gente. Eu sigo ela no Telegram. Eu sigo o Michael Sala, a Helena, e sigo também a Rebeca Rose. Então, de volta à Rússia, quando essa conexão pessoal começou para mim, há muitos sussurros, como uma voz fraca através de incontáveis anos e horizontes distantes. Alguns meses atrás, postei aqui solicitando qualquer informação sobre o Serviço Secreto Espacial Russo para um cliente do leste europeu, que claramente estava envolvido lá. Mais recentemente, temos minhas memórias de viagem do tempo do Projeto Montauk, que eu apresentei no último sábado. Então, se você não assistiu a live de sábado, assista para você se situar, né? Mediante o que está sendo apresentado aqui. Revelando uma aliança russa com os extraterrestres, altamente benevolentes. Eu também tenho algumas novas conexões pessoais interessantes, feitas na área da Rússia, com relação à Urântia, né, aqui é a Ucrânia. Encontrei um vídeo antigo que fiz com James Hink no Super Soldier, né, Talk, né, em causa, que recentemente foi traduzido para o russo no canal Astralionica. Interessante, a informação da Rebeca, que eu pressionei para vocês, que ela falou que os russos trabalham com extraterrestres benevolentes, chegou lá onde, gente? Nos russos, e já está sendo divulgado na Rússia. Espetacular, e com certeza, meus amigos, terá novos capítulos. A gente está torcendo aqui para ela recuperar essas memórias com novas informações. Ela fala de uma intervenção, tá, para quem não assistiu a última live, uma intervenção dos seres extraterrestres. Então vai ser como se fosse um grande teatro, um grande teatro, onde um suposto míssil será lançado, e todas as televisões do mundo vão focar nisso, todas as manchetes, todas as câmeras do mundo inteiro apontando para esse acontecimento, que seria hipoteticamente o apocalipse, mas aí os extraterrestres iriam se manifestar e o mundo inteiro seria revelado a verdade. Uma fórmula extraordinária de chamar a atenção do mundo inteiro de uma só vez para a verdade. Eu adorei essa informação, né? A gente falou sobre as arcas também, a respeito do Putin, maravilhoso, é realmente sensacional. Aqui, em breve também começarei a gravar uma série de entrevistas com eles, para serem trazidos para os russos. A lista continua incluindo uma vida passada na Sibéria. Ela se lembrou, Leti, de uma vida passada na Sibéria. Você vê porque eu moro agora no interior do Alasca, não muito longe de lá. Veja que o Alasca não é muito longe da Sibéria. Então ela consegue ter assim, uma afinidade melhor, né? Se sente mais em casa. Está tudo indo para algum lugar que posso intuir, mas ainda não concluo. Algumas coisas vêm à tona em tudo isso, sendo o Serviço Secreto Espacial russo o principal. Sei que há testemunhas russas por aí, assim como sei que os Estados Unidos e os alemães não são os únicos jogadores no espaço. Existem razões políticas e de segurança compreensíveis, pelos quais os russos que se lembram podem não se revelar. Também me perguntei sobre as diferenças na tecnologia de limpeza mental que podem ter sido mais avançadas ou bem-sucedidas do que a nossa. Realmente, meus amigos, a caixa de Pandora está prestes a ser aberta. Então a gente percebe que o Serviço Secreto Espacial não teve como seu protagonista simplesmente os Estados Unidos. A gente sabe que também foi a Rússia, e a Rebeca está trazendo essas informações, revelando essas informações, dando luz a respeito do Serviço Secreto Espacial russo. Muito bem. Tenho certeza de que mais revelações globais do Serviço Secreto Espacial virão. Será que a Rússia, na arena da revelação do Serviço Secreto Espacial, também tem uma chave? Mais uma vez, o efeito cascata me ocorre. Minha percepção intuitiva é que estamos em um terreno desconhecido, observando o desenrolar de alguns milagres ainda não previstos. Então, meus amigos, por certo, vai ser uma sucessão de milagres. Milagres que vão chamar a atenção das pessoas. Que serão vistos no céu, serão vistos de várias partes. São um plano muito bem engendrado, muito bem formulado por consciências superiores. Não é à toa que os seres hiperdimensionais, todos os seres benevolentes do universo estão presentes, assim como as superconsciências, para auxiliar a humanidade para ser liberta de verdade. Corpo, mente e espírito, libertos, com plenitude. Aqui, meus amigos, livres de verdade. Para você ser livre de verdade, você tem que estar livre do corpo, ou seja, libertar, ou seja, ser livre, materialmente falando, como também espiritualmente falando. Os dois campos. Não adianta você ficar livre, eu faço o que eu quero, mas você está preso na mente, você é controlado, você é um escravo mental na Matrix. Aí não adianta absolutamente nada. O coronel Douglas McGregor é um analista astuto de batalhas por procuração da OTAN com a Rússia na Ucrânia. Seu artigo resume como precisão o colapso iminente dos esforços militares da Urântia e dos Estados Unidos para escalar, mesmo que isso cause
uma batalha assim de ogivas, de proporções nada agradáveis, como vocês podem observar aqui no texto. Bidê está louco ou é um show? Michael Salla. A coisa está apertando, meus amigos. A coisa, eles sabem que eles vão perder. Tem um artigo inteiro aqui, eu posso até mostrar as evidências para vocês, que os próprios generais e analistas americanos, eles entendem que o Bidê vai até as últimas consequências, que ele realmente quer um confronto dessa natureza. Lembre-se que uma das opções, uma das cartadas da Cabal é tentar destruir o mundo. Eles têm essa opção. Então, é algo realmente de um louco, uma pessoa que está totalmente ensandecida, sem controle. Isso é totalmente perceptível. Olha aqui, meus amigos, vou mostrar o artigo para vocês. Até decidir confrontar Moscou com uma ameaça militar existencial na Ucrânia. Washington limitou o uso do poderio militar americano. Há conflitos que os americanos podiam perder, guerras com oponentes fracos no mundo em desenvolvimento, de Saigon e Bagdá, que não representa uma ameaça existencial para os esforços dos Estados Unidos no território americano. Desta vez, uma batalha por procuração com a Rússia é diferente. É exatamente isso que eles estão fazendo, uma batalha por procuração, utilizando como ferramenta a Ucrânia. Ao contrário das expectativas iniciais de Bitway na Rússia, não entrou em colapso internamente, nem capitulou as demandas coletivas do Ocidente, por uma mudança do regime em Moscou. Washington subestimou a coesão social da Rússia, seu potencial militar latente e sua relativa imunidade às sanções econômicas ocidentais. Então o tiro saiu pela culatra. Tá, meus amigos? Isso aqui é um analista dos Estados Unidos. Como resultado, a guerra por procuração de Washington contra a Rússia está falhando. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, aqui, meus amigos, entendo, quem está dizendo isso é o coronel Douglas Macgregor, que é um analista astuto, ele é um especialista em guerra. É ele que está falando aqui. Muito bem. Então, o que ele está falando tem peso. Como resultado da guerra por procuração de Washington contra a Rússia está falhando. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, foi extraordinariamente sincero sobre a situação da Ucrânia, quando disse aos aliados da Alemanha na base aérea de Ramstein, em 20 de janeiro, abre aspas, temos uma janela de oportunidades aqui entre o agora e a primavera. Admitindo, isso não é muito tempo. Então, se tiver que resolver, é por pouco tempo. Isso já passou e não se resolveu. Os americanos não foram bem-sucedidos e muito menos a OTAN. Alexei Arestovich, conselheiro recentemente demitido do presidente Zelensky, do Zé, spinster, não é oficial, mas foi direto. Tá aqui o depoimento, a referência para vocês na tela, com a fonte. Ele expressou sua própria dúvida do que a Ucrânia possa vencer sua guerra com a Rússia. E agora questiona se a Ucrânia sobreviverá à guerra. Há perdas ucranianas, pelo menos 150 mil desencarnados, incluindo 35 mil desaparecidos em ação, e presumidamente também desencarnaram, enfraqueceram totalmente as forças ucranianas, resultando em uma frágil postura defensiva ucraniana, que provavelmente se quebrará sob o peso esmagador do ataque das forças russas nas próximas semanas. E quem falou isso é o conselheiro do Zelensky. Não é qualquer um, é o conselheiro do Zelensky. Já está dizendo, olha, a vaca foi pro brejo. Ele mesmo está admitindo. Está aqui. Tá em vídeo, está aqui a referência. Tá, meus amigos? Isso aqui é um fato. Então eles estão admitindo, realmente a vaca foi pro brejo. Não tem o que fazer. As perdas de material da Ucrânia são igualmente severas. Isso inclui milhares de tanques e veículos blindados de combate, de infantaria, sistemas de artilharia, plataformas de defesa. Quem está dizendo é um coronel norte-americano, viu? Ele vai falar, é um russo. Não, é tendencioso, ele está sendo parcial. Um coronel, analista norte-americano. Defesa aérea e armas de todos os calibres. Esses totais incluem o equivalente a 7 anos de produção dos mísseis Javelin. Javelin. Em um cenário em que o sistema de artilharia russo pode disparar quase 60 mil tiros de todos os tipos, foguetes, mísseis, drones e munições de projétil duro, por dia. As forças, do outro lado, as forças da Urântia, são pressionadas a responder a essas salvas russas com 6 mil tiros diários. Então, a Ucrânia só pode disparar 6 mil tiros diários. A Rússia 10 vezes mais. Só isso. 10 vezes mais. É um nanico, né? Assim, totalmente desproporcional. Novas plataformas e pacotes de munição para a Urântia podem enriquecer a comunidade de Washington, mas não podem mudar essas condições. O analista falou, olha, infelizmente pode investir, pode mandar dinheiro, não vai mudar o resultado final. No máximo que vocês vão conseguir é adiar a derrota. Vocês podem adiar a derrota, mas a derrota em si é inevitável. Os membros aqui, né, que vocês estão lendo, nunca estiveram fortemente unidos por trás da cruzada de Washington, que é exatamente isso, uma cruzada de Washington, para enfraquecer totalmente a Rússia. Na verdade, eles querem destituir a Rússia, porque a Rússia é contra os globalistas e os financistas. Eles querem independência financeira, eles querem lastro ouro, eles querem lastro commodities, eles querem um mundo multipolar. Eles não querem esse governo tecnocrata. Os governos da Hungria e da Croácia estão simplesmente reconhecendo a oposição do público europeu em geral à batalha com a Rússia.
e a falta de apoio ao desejo de Washington de adiar o previsível derrota da Urântia. Aqui, meus amigos, é uma pesquisa que ninguém mostra, a mídia tradicional não vai mostrar isso para vocês, aqui. Mostra que 82% dos europeus são contra, olha aí, essa batalha, contra 82%. Uma maioria esmagadora. Tá aqui para vocês a fonte. Tá? Porque isso só traz prejuízos para a Europa. Tá aqui. Apenas 18% são a favor. Isso na Europa inteira. Tá, meus amigos? Aqui, ó. Olha só. Na França, 81%. Olha só aqui. Alemanha, 81%. Itália, 86% é contra. Quer dizer, mesmo na Inglaterra, 79% também contra. Espanha, 87%. Pra você ver. Isso não tem popularidade nenhuma na Europa. Aqui. O fato contundente é que seus esforços para garantir a vitória em sua batalha por procuração, utilizando, no caso, a ferramenta da Ucrânia, como uma ferramenta, né, para tentar batalhar indiretamente contra a Rússia, Washington ignora a realidade histórica. A partir do século XIII, presta atenção nessa análise aqui, nessa leitura desse especialista em combate, o coronel norte-americano, que eu citei para vocês aqui do post do Michael Sala. A partir do século XIII, a Urântia foi uma região dominada por potências nacionais maiores e mais poderosas, sejam elas lituanas, polonesas, suecas, austríacas ou russas. Ou seja, historicamente falando, os ucranianos sempre foram dominados por outro país. Olha só, sempre foram subservientes a outras nações. Isto, historicamente, é bom enfatizar esse dado aqui que nem eu sabia. Aqui, no rescaldo da primeira confronto mundial, projetos poloneses abortados para um Estado ucraniano independente foram concebidos para enfraquecer a Rússia bolchevique. Hoje a Rússia não é mais o quê? Socialista, comunista. Nem Moscou busca a destruição do Estado polonês, como Trotsky, Lenin e Stalin fizeram. E os seus seguidores fizeram em 1920. Então, para onde Washington está indo com essa batalha por procuração contra a Rússia? A pergunta merece o quê? Uma resposta. Aonde quer chegar o BD com tudo isso? Sabe onde ele quer chegar? Ele quer tentar o quê, Eliette? Um confronto destruir o mundo inteiro. É isso que ele quer. Só que quando ele conseguir isso, na verdade, já existe um plano já elaborado, juntamente com os russos, junto com os extraterrestres benevolentes, para a divulgação da verdade. E vai ser o quê? O verdadeiro tiro saiu pela culatra. Né? Saindo pela culatra, exatamente. Aqui. Colapso do dólar em movimento. A Arábia Saudita sinaliza o fim do petrodólar. O petrodólar, que é a base, a locomotiva do sistema fiduciário, está com seus dias contados. Por Braden Smith. Tá? Na semana passada, os dominós foram acionados para o colapso do dólar, quando a Arábia Saudita anunciou em Davos que agora está disposta a negociar petróleo em moedas alternativas. Então não vai negociar só em dólar como era antes. A Arábia Saudita está aberta para discutir acordos comerciais de petróleo não relacionados ao dólar. Está aqui a fonte para vocês, meus amigos. Pode ser por isso que vários bancos centrais estrangeiros renovaram suas compras de reserva de ouro. Então a grande parte dos bancos centrais estão o quê? Aumentando suas reservas de ouro, porque já estão o quê? Já estão pressentindo, já estão enxergando lá na frente a queda do sistema fiduciário, já estão prevendo a queda do sistema fiduciário e estão o quê? Estão aqui se precavendo. Né? Estão novamente estocando metais preciosos. Antigamente ninguém tinha essa preocupação. Porque as pessoas queriam o quê? Fazer reserva de dólar. Né? Ninguém queria saber de ouro. Eles parecem estar bem cientes do que está prestes a acontecer com o dólar, enquanto o público americano e demais zumbis do planeta são mantidos no escuro. E o Braden Smith ele é bem contundente, né, gente? Zumbis, chama aqui de zumbis. Muito bem. Os efeitos da queda do dólar podem não ser sentidos imediatamente, ou se tornarem óbvios por mais 1 ou 2 anos para os mais desavisados, a imensa maioria. O que vai acontecer é uma inflação consistente em cima dos preços altos com os quais já estamos lidando. Ou seja, o Federal Reserve Board continuará a manter as taxas de juros mais altas e os preços mal se moverão ou poderão subir apesar do aperto monetário. Mesmo diante de uma grande contração recessiva, que prevejo, a partir de abril deste ano, os preços ainda permanecerão mais altos. Então não tem mais como conter a destruição do dólar. Então o dólar está com seus dias contados, isso é um processo irreversível. Isso que eu estou dizendo, pode aumentar a taxa de juros, pode fazer o que quiser, que não vai conter esse processo. Não caminho sem volta. Enquanto isso, aqui, meus amigos, as profissionais liberais da grande mídia, né? Para colocar assim, profissionais liberais, né, para não ser muito pejorativo, tá aqui, aqui tudo bem. Da grande mídia, os economistas do governo dirão que não tem ideia. Eu não sei por que está acontecendo isso. Não sei. Quem será um grande mistério?
do porquê a inflação está tão persistente, que ninguém poderá prever isso. Não, ninguém sabe, não dá para prever isso. Imagine, a bolha financeira do sistema fiduciário tem prazo de validade. Ele sabe que isso já estava explodindo. É uma verdadeira hipocrisia. Alguns de nós previram isso, mas apenas porque aceitamos o que é a realidade. Eles vivem na Matrix, no mundo da fantasia, da Alice no País das Maravilhas. De que os dias de domínio do dólar e o imperialismo dos Estados Unidos estão o quê? Contados. Acabou. Isso não vai continuar mais. Quando aqui ele cita o imperialismo americano, meus amigos, ele está falando dos financistas, tá? É exatamente isso, o império dos financistas. Dos senhores, do rei de Davos. Consciência atemporal. Para entender melhor esse fenômeno notável, gostaria primeiro de fazer um aquecimento, citando uma parte de uma meditação que Helena Danã, certa vez, apresentou em um vídeo em junho de 2021. Agora a gente vai mudar, vamos iniciar o tema principal dessa noite de terça-feira. Vamos virar a página e vamos iniciar com o tema principal. Abre aspas. A consciência é o núcleo de tudo. Olha que interessante, meus amigos. Então, o núcleo de tudo, a fonte de tudo, está na consciência. Tudo tem consciência em diferentes níveis de compreensão, desenvolvimento, natureza. Lembre-se de que essa consciência é apenas pura consciência, porque é quem você é dentro do seu ser de luz eterno, que vive dentro desse traje carnal temporário. Então, a nossa verdadeira essência é feita de consciência pura. Cada um de nós somos pura consciência. E quando temos contato com essa pura consciência, com essa essência pura de consciência, irremediavelmente teremos contato com o nosso eu superior. É uma consequência direta. O que é o eu superior? É você mesmo evoluído do futuro. Da mesma forma que você pode ter contato com as suas reencarnações passadas, você também pode ter contato com as suas reencarnações, suas versões futuras, que são mais evoluídas que você. A consciência pura que você pode alcançar reinos distantes. Olha que interessante. Quando você consegue entrar em contato com a sua verdadeira essência, com a sua consciência pura, você consegue ultrapassar barreiras. Você consegue ultrapassar a barreira do espaço e do tempo. Reinos distantes, vidas passadas, vidas futuras, ter contato com seus fractais. Não há limite de distância e não há limite de tempo. A consciência é atemporal. Então a nossa consciência não está presa ao presente, passado e futuro. A consciência humana é totalmente atemporal. A sua consciência está aqui, está há 5.000 anos atrás e há 10, 20, 30, 1 milhão de anos no futuro. Pode ver através de tudo. Aliás, a sua consciência pura tem conexão direta com o quê? Com a fonte criadora e com todos os seres do universo. Você pode acessar todo o conhecimento, você pode se projetar para fora dessa galáxia, fora desse universo e conhecer as pessoas intergalácticas. Vejam só, meus amigos, a Helena Danã, ela consegue entrar, ela consegue ter esse contato com a sua consciência pura, acionar a sua consciência pura, e ela consegue se teletransportar para a nave de Torran. Ela consegue se teletransportar para as arcas. Inclusive, ela encontrou o Jean Charles Moya na arca da Antártida, no Lago Vostok. Ela se encontrou juntamente com a sua esposa. Só que isso não é um privilégio da Helena Danã. Isso que as pessoas têm que entender. Isso não é um privilégio de Jean Charles Moya. E isso está ao nosso alcance. Isso está à disposição de todas as pessoas. Eles não são um grupo de privilegiados. Vamos para o próximo aqui. Quando você se torna apenas consciência pura, olha, presta atenção. Sua vibração está próxima da vibração da densidade da fonte. Olha que maravilha. Quando você se torna consciência pura, você está próximo, você sente a fonte criadora. A consciência não está contida em um pequeno avatar, porque é isso que é o nosso corpo. O nosso corpo é apenas um corpo avatar. Quando você entra em contato com a sua consciência, você não fica preso ao corpo, ou seja, a esse tempo linear. Você fica o quê? Você se torna um ser atemporal, que tem contato com seus outros eus. Quando a gente fala conhecer a nós mesmos, é conhecer as nossas reencarnações passadas. Quando você conhecer o seu histórico e ter contato com seus outros eus de reencarnações passadas e de mundos paralelos, você vai ter o quê? Isso é o verdadeiro gnose, e esse é o verdadeiro autoconhecimento. Você vai saber quem você é e para onde você está indo. Você vai ter acesso a muitas experiências diferentes, fascinantes. Você vai entender que você está hoje, é uma coisa até incrível, meus amigos. Você tem um marido, você tem uma esposa. Mas já imaginou quantas esposas você já teve, todas as reencarnações, gente? Quantas mulheres, e quantos esposos e maridos você já teve? E ter consciência de tudo isso. Meus amigos, você sobe no patamar, você começa a enxergar as coisas com outros olhos. Para você, simplesmente, você não sente. Uma pessoa faleceu, você não sente isso, né, gente? Não faz mais sentido ficar lá em luto, desesperado. É uma visão completamente diferente. Você realmente sai da Matrix. Você começa a enxergar as coisas como um extraterrestre enxerga, tá? Em outras palavras.
Não, a consciência faz parte de todos, de todo. Somos todos fractais de uma consciência universal única. E todos ligados uns aos outros. Nesse sentido, todos somos um. Sua consciência está ligada à consciência de uma pedrinha em uma praia, em algum lugar de um planeta, do outro lado da galáxia. Somos todos um quando somos consciência. E é bom entender, meus amigos, que a alma ela se desenvolve dos minerais, vegetais, até os seres vivos, né, complexos, organismos complexos como nós. Isso é no processo natural. Agora existe também a questão de sementes estelares, que já é outra coisa. Então tudo tem consciência. Frequentemente você ouve pessoas sábias de densidade superior falarem, olha, presta atenção nisso, meus amigos, isso aqui é muito profundo, falarem sobre o tempo ser uma construção de terceira densidade. E que, na realidade, tudo estaria acontecendo ao mesmo tempo. Muitas pessoas têm dificuldade de conceber isso. E eu vou tentar explicar, dar detalhes isso para vocês. Deixar isso de uma forma mais fácil. Né? Quero que vocês assimilem esse conhecimento. Como faço parte profundamente dessa realidade de terceira densidade? Isso aqui é uma pergunta do Justin, né? Acho que a gente pode aqui especular, que é muito válida, inclusive. Eu faço questão de compartilhar com vocês. Acho difícil de entender e perguntar, e perguntas surgem como, abre aspas, mas se o tempo não existe, por que o Conselho de Andrômeda teria intervindo em nosso passado, porque eles viram isso de outra forma em 350 anos, quando uma tirania galáctica surgiria? Por que será que os andromedanos, porque os seres extraterrestres não estão presos ao tempo linear? Para eles, presente, passado e futuro ocorrem ao mesmo tempo. Então, como que eles iriam prever algo que ia acontecer há 350 anos se tudo acontece ao mesmo tempo? É estranho, né, Liette? Aparentemente é estranho. A gente não consegue conceber. Parece uma coisa que não faz sentido para nós. Por que a Federação Galáctica de Mundos interveio com o resultado disso? E por que a Confederação Intergaláctica teria retornado para assistir à libertação do nosso planeta se tudo já aconteceu? Que adianta? Olha que pergunta interessante. Isso é uma grande pergunta e a gente vai tentar responder agora nesse momento. Para responder essa pergunta, isso aqui é um texto meu, tá? Aqui do Demis Viana. Eu me respaldo no Dr. Anderson, da ACO, os Wingmakers. Dr. Anderson, que é especialista em tempo. Aliás, em viagem do tempo. Vou falar com um especialista. Vou me respaldar num dos maiores especialistas de todos os tempos, que é o Dr. Anderson, da ACO. Assim como parte de todos esses terrestres que não estão presos ao tempo linear, né, que é vertical, como uma panqueca, né, de baixo para cima, e não horizontal, porque a gente enxerga o tempo da forma horizontal. Ou seja, tem um começo, né, tem um caminho, um percurso, né, vai no horizonte, linha reta. Não, é para cima. Para seres como nós, em terceira densidade. O que seria o tempo vertical? Vamos tentar entender isso. Todas as partes do tempo que seriam a nossa concepção linear de presente, passado e futuro, empilhados como panquecas. Exatamente esse exemplo que o Dr. Anderson fez. Então, o tempo para os extraterrestres, para os Wingmakers, que já estão na sétima densidade, ou seja, nós mesmos no futuro, o tempo é como se fossem panquecas. Ou layers. Lembra dos layers? Layers em inglês, camadas. Então, você pega uma imagem. Então, para os extraterrestres evoluídos, o tempo funciona dessa forma. Imagine vocês, meus amigos, que o tempo é uma imagem, é uma única imagem. Então, presente, passado e futuro seriam essa única imagem. Só que, no entanto, nessa imagem existem vários layers, ou seja, várias camadas, todas empilhadas. Já trabalhou no Photoshop ou editou vídeo? Você pega um flame, né, de uma imagem, né, gente? Você pega um flame e pode ali colocar várias camadas diferentes. Muitas camadas. Isso é usado em edição de vídeo e edição de fotografia. Você pode fazer montagens, inclusive, com vários layers. Pós-produção de filmes também utiliza isso. Fotografia, quem trabalha com Photoshop sabe muito bem o que eu estou dizendo. Então, se o tempo é uma imagem e os vários layers são as camadas de tempo, você pode ficar numa dessas camadas. Mas você tem acesso a todas as outras camadas. Interessante. Então, os seres extraterrestres, eles vivem numa dessas camadas. Só que eles têm acesso a todas as outras camadas. Nesse sentido, para eles, o tempo está passando ao mesmo tempo. Não que tudo, né, eles estejam acesso a todas as camadas simultaneamente. Agora deu para entender, né, Nietzsche? Ficou mais fácil. Não que tudo estivesse acontecendo simultaneamente para eles. Mas como você tem acesso a todas as camadas, é como se estivesse acontecendo ao mesmo tempo. Mesmo que de fato, assim, empiricamente falando, não esteja acontecendo. Todas as partes do tempo que seriam nossa concepção linear, por exemplo, empilhadas como panqueca. Nesse caso, independente da camada que você estiver, tudo é compreendido como se estivesse ocorrendo ao mesmo tempo. Vejam só, meus amigos, eu não estou há 500 anos atrás, mas eu posso ter acesso com o meu eu que viveu há 500 anos atrás. De certa forma, eu tenho acesso a 500 anos atrás. Eu não estou vivendo agora, eu estou nessa camada, e nessa camada eu estou vivendo aqui, em 2023. Vou dar um exemplo mais fácil ainda para vocês. Deixa eu retornar na espaçonave. Hoje eu estou vivendo no ano de 2023.
Mas eu posso ter acesso ao meu outro eu que está vivendo no ano 3000, de certa forma eu tenho acesso ao ano 3000. Concorda comigo? Eu consigo ter acesso à minha versão do ano 3000. Eu consigo ter acesso à minha versão de 2000 anos atrás. Eu posso conversar com essa versão, eu posso interagir e até mesmo assumir, se eu quiser, esta versão. Igual o Jean Charles faz, a Helena. Imagine vocês, meus amigos. Eles conseguem ter contato com seus fractais, os seres extraterrestres, e podem se teletransportar no tempo e no espaço. Então, de repente, eu falo assim, eu quero viver, eu quero retornar, eu quero passar um dia, há 2000 anos atrás. Aí, eu vou trocar com o meu outro eu, que vive lá 2000 anos atrás, que na verdade sou eu mesmo, e vou viver lá no século XV. Não, eu quero viver no século XV, né, gente? Quero saber como é no século XV. Eu vivo um dia, vou ficar 2, 3 horas no século XV. É assim que funciona com os seres extraterrestres. Então, de certa forma, eles estão presos no tempo, sim. Presos em termos, tá? Porque isso é relativo. Porque se eles quiserem, simplesmente eles podem projetar a sua consciência para qualquer época que eles quiserem. E se eu consigo projetar a minha consciência e me materializar em qualquer parte do tempo, eu não estou preso ao tempo linear. Concorda comigo? Não estou. Eu não estou preso ao tempo linear. Então não existe barreira do tempo. É isso que vai acontecer com cada um de nós. Então, quando os andromedanos falam que para nós, seres extraterrestres, presente, passado, futuro, estão acontecendo ao mesmo tempo, é neste sentido. Entenderam agora? Agora ficou bem mais fácil, né, gente? E isso é feito em etapas, tá, meus amigos? Isso já está acontecendo comigo, está acontecendo com a Eliette. Eu tenho contato com meus outros eus de outras épocas. Isso é incrível, né, gente? Faz um bom tempo que a gente tem esse contato. Este é o primeiro passo. Então, hoje, eu tenho contato, eu tive contato com versões minhas do passado, com versões da Eliette do passado, até muito legal, né, gente? Com outras experiências, uma expectativa de vida completamente diferente, né? Com uma mentalidade diferente, porque as experiências são outras, completamente diferentes. Né? Você fala com a Eliette, mas parece que é outra pessoa. Né? Mas eu sei que é ela, mas é outra pessoa totalmente diferente, com outras experiências de vida. Só que se eu continuar desenvolvendo essa técnica, vai chegar ao ponto que eu vou poder me teletransportar para qualquer época do tempo. Então eu não estou mais preso ao tempo, apesar de estar vivendo em 2023. E isso vai acontecer com cada um de nós. É isso que o Dr. Anderson está ensinando. É isso que é o poder, essa é a capacidade dos Wink Makers. Essa é a capacidade dos extraterrestres que já estão na quinta densidade. Não é, Eliette? Exatamente isso. Você pode fazer uma leitura precisa do presente com sua ligação direta no passado. Assim como no futuro, em tempo real. Eu posso fazer um telefonema, eu posso linkar. É exatamente isso com meus outros eus de todas as épocas. Isso começa, meus amigos, o primeiro estágio, são vários estágios diferentes. O primeiro estágio é começar a ter lembranças de vida passada. Acho que é o primeiro sinal, né, gente, para você chegar nesse ponto. Depois você começa a conversar e interagir com seus outros eus. Ah? Então isso é um processo contínuo. Um passo de cada vez. Inclusive a gente vai dar detalhes sobre isso, porque está relacionado também com a energia taquiônica, com o nosso webinar, que vai acontecer no dia... Eliette, me ajuda, que dia vai ser o nosso webinar? Dia 26 de fevereiro. Ah, 26. Esse eu não coloquei, tá só no Telegram. Eu esqueci, coloquei no Telegram. O Telegram você tem as informações a respeito do nosso webinar. O webinar da Eliette, sobre energia taquiônica. Você pode fazer, nosso, né, no caso, né, da Eliette e eu. Você pode fazer uma leitura precisa do presente com ligação direta do passado, assim como no futuro, em tempo real. Ou seja, no agora. Podendo interagir e até mesmo materializar objetos físicos. Objetos físicos, assim como o Jean Charles Moya faz. Ele viaja no espaço, no tempo, e ele traz as coisas de lá. Olha que incrível, gente. Traz pra cá, desde pequenino. Meus amigos, quando o Jean Charles era garoto, o que ele fazia? Ele sonhava, entre aspas, que ia pras praias das Bahamas. Só que daí, amanhecia, a mãe dele ia lá, acorda, Charles, até de manhã, né, lá em Paris, né? Tava cheio de areia, o moleque na cama. Ele trazia areia de lá. Aí falou pra ele, como assim essa areia? Ele falou, não, eu fui pra praia, eu tava sonhando, né? Eu fui pra praia, e a areia veio junto. Aí o pai dele falou, por que você não vai pra outro planeta e traz alguma coisa de lá pra nós? Aí ele trouxe os cristais, ele. É uma coisa de doido, né? Inclusive até curou a mãe dele. Mas isso é outra história. É isso, meus amigos. E é interessante o Jean Charles Moya, que ele tá produzindo seu segundo filme, de divulgação, da revelação, e ele tem várias evidências, vários testemunhos de pessoas que corroboram com essas experiências. Né? Do presente para o passado, do passado para o futuro, independente da camada no qual estejamos. Independente qual a camada. A camada é o ano que você vive. Hoje nós estamos vivendo o quê? No ano 2023. Essa seria a camada. Estejamos na concepção do tempo vertical, diferentemente de seres que, por sua incapacidade de consciência, estão presos à percepção ilusória do tempo horizontal ou linear. É esse tempo que as pessoas acham, né? Que hoje é hoje, amanhã é amanhã, e depois é segunda, terça, quarta, quinta do calendário.
Que não tem como voltar também no tempo, tem como voltar no tempo. Portanto, se nós conseguimos interagir com todos os nossos eus do passado e do futuro, de certa forma, rompemos a barreira do tempo. Concorda, gente? Se você consegue interagir com todos os seus eus do passado e do futuro, você rompeu a barreira do tempo. Todos os nossos outros eus de outras reencarnações do passado e do futuro são extensões de nossa existência, como fractais íntimos da nossa existência. E por que um fractal seu, de outra existência, entra em contato com você? Primeiro, você tem nível de consciência para isso. Para orientação. Então, hoje nós estamos o quê? Orientando. Eles nos orientam também, mas a gente mais orienta eles, principalmente no passado, né, gente? Eu oriento, não faça isso, você está vivendo assim, muda isso, mais isso, dando conselhos para você mesmo. E a pessoa lá no tempo dele, lá no século XV, muda algumas coisas. Você está com esse relacionamento assim, não faça isso, você está numa furada, muda, dando informação a respeito do despertar da consciência. Você muda o seu destino. É assim que você muda a sua vida. Você muda o seu destino e o destino do planeta Terra. Essa é a tecnologia dos Wakemakers, do BST, que está à nossa disposição agora, em 2023. As pessoas precisam, para ontem, aprender a fazer essas coisas. Mas é claro que isso passa pela reforma íntima. Não tem como você mudar a sua existência se você está preso na Matrix. Vive reclamando de tudo, né? Cheio de sistema de crença, aí fica difícil. Aí realmente você não vai ser um bom conselheiro. Vai dar conselhos errados ainda, né? Para você mesmo. Continuando. Você tem que ser um bom professor primeiro. Aprender a ser um bom professor. Com essa integração, podemos produzir a autocura. Por exemplo, os Wakemakers são os nossos eu superiores, já desenvolvido, evoluído, que interagem com o nosso eu, do agora, do presente, para o seu desenvolvimento e integração temporal. Da mesma forma, nosso eu do presente pode e deve interagir com o nosso eu do passado, para produzir cura, equilíbrio para nossas outras realidades do tempo. Já imaginou você dando conselho para você mesmo? Sensacional. Aliás, isso é uma das práticas que a Eliette usa na terapia dela, né, Eliette? E ela ensina. Aqui no caso do passado, né, o eu do futuro só pode interagir com o nosso eu do presente, quando procuramos elevar o nosso nível de consciência. Olha que interessante. O seu eu evoluído do futuro, que já está na quarta, na quinta, na sexta, até mesmo na sétima densidade, só pode se comunicar e interagir com você se você tiver frequência, vibração adequada para que ele possa chegar até você. Tá? E para isso você tem que se livrar de todos os dramas pessoais, traumas e programação mental. Eu estou me baseando nisso até na mesma terapia da Eliette, né? Até esse texto aqui. Nosso esforço pessoal abre alas para que os nossos eus desenvolvidos interajam com nossos eus do agora, fortalecendo esse processo de cura. Da mesma forma, isso pode ocorrer com o nosso eu do presente e com o nosso eu do passado. Quanto mais isso for desenvolvido, melhor será a integração de nossa essência de alma, do nosso verdadeiro eu. E à medida que isso se desenvolve, poderemos projetar e nos materializar no tempo, sendo cada existência um portal aberto para interação e integração temporal de nossa essência como a fonte divina. Meus amigos, isso é uma experiência extraordinária, porque imagine, eu estou casado com a Eliette há mais de 20 anos, né, Eliette? Quantos tempos, não? 25 anos. 25 anos de casado. Aí quando a Eliette, por exemplo, tem contato com as minhas outras esposas de outras vidas, e eu conheço os seus outros esposos de outras vidas, é uma experiência incrível. Só que para a pessoa até ter esse contato, tem que ter nível de consciência. Já imaginou? A pessoa não tem nível de consciência, vai atacar com ciúmes do seu, né, Eliette, lá dos seus fractais de alma que viveram lá no século XV e no século XII. Isso não faz sentido. Mas se a pessoa não tem nível de consciência, é perigoso acontecer isso, né, gente? Aí não dá. Só tem que ter maturidade para fazer esse tipo de coisa. O casal, no caso, tem que ter muita maturidade. Esse que é o fato. Quando nós integramos a um outro outro eu do século XV, por exemplo, esse eu do passado tem conexão com fractais de alma de outra pessoa. Interessante que quando você encontra outra pessoa, você vai encontrar um outro, né, que era conhecido dessa pessoa, né, amigo, próximo, que também tem fractais, e muitos desses fractais também conhecem os seus fractais, e você cria um verdadeiro campo de integração. É uma rede de fractais. Impressionante. Fractais seus e também do seu parceiro, ou do seu parceiro. De almas, sem falar que cada existência cria um elo com outros elos de relacionamentos, amizades e experiências que você teve em outras vidas. Vou dar um exemplo melhor. Cada eu que se concentra e se relaciona com outra pessoa nas milhares de vidas que vivemos em nosso eu, em outros planetas, inclusive em outros planetas, interage, conhece e identifica os fractais de alma dessas outras pessoas, numa verdadeira teia de interação com nossa essência de alma. Se nós levarmos isso até a sua última consequência final, daí sim, nós entenderemos a palavra. Todos somos um. Tony Rodrigues falou sobre como era importante seu programa espacial secreto não mexer com o tempo. Quando sua tripulação viajava por um portal temporal, ele sempre tinha que se certificar de que programavam seu retorno de forma que retornasse ao mesmo tempo em que partiram.
Ele descreveu um momento em que eles voltaram 16 horas mais cedo, devido a algum erro de cálculo, e que tiveram que ficar parados perto daquele portal antes que pudessem voltar para casa. Aqui, ressarcimento de memórias úteis. Aqui o Jean Charles Moya. Se aceitarmos que as pessoas que fizeram parte do programa espacial secreto fizeram parte dessas experiências de malabarismo temporal, levando um estranho fenômeno temporal, podemos criar alguma base para colocar experiências como foram descritas por Jean Charles Moya recentemente. Ele diz que teve sonhos em que estava em certos lugares com certas pessoas, como Rebecca Rose, interessante, ele falou isso na última entrevista, JP, para provar que não eram meros sonhos. Ele pôde verificar um desses sonhos com o JP que esteve ali recentemente, com os insetoides do interior da Terra, o Nigishizida, etc. Várias missões. E descreveu certos seres em torno de Rebecca, que ele não podia saber e que também foram confirmados pela própria Rebecca Rose. Imagine vocês, o Jean Charles Moya consegue projetar a sua consciência, atravessar a barreira do tempo e consegue ter contato com seus amigos do Serviço Secreto Espacial, por exemplo. Gente, olha que impressionantes. E falou, eu vi você fazendo isso. Falou, realmente aconteceu isso. Imagine com o JP. Meus amigos, isso aqui é extraordinário. E este homem aqui, ele está mostrando o que vai ser o quê? O novo ser humano, né, gente? Já é uma amostra. É uma amostra do que será o novo ser humano. Porque esses poderes, vamos colocar assim, estarão disponíveis para todas as pessoas. Vocês que estão assistindo vão ter essa capacidade também. E quando a gente atingir essa capacidade, simplesmente não estamos mais presos ao tempo linear. Não tem presente, é como realmente de fato. É como os andromedanos descrevem. Presente, passado e futuro, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Porque é esta percepção de consciência que você tem. Talvez haja esse fenômeno que permita o surgimento de certas memórias nos momentos certos. No caso de Jean Charles Moya, tratava-se de eventos ocorridos no passado, que ressurgiram em sua consciência atual. Mas Rebecca Rose entrou em um território no qual começou a se lembrar de suas experiências em Montauk. E para ser mais específicos de sua experiência de Montauk, na qual ela saltou algumas décadas para o futuro. Talvez tenha chegado o momento em que todas as informações que as pessoas mantêm em algum lugar, em suas camadas inconscientes, ressoarão em tal grau com os eventos atuais e no futuro próximo, que surgirão em massa globalmente. Parece, meus amigos, que existem certas informações e habilidades que você tem, que você às vezes pensa assim, eu não sirvo para nada, eu não sei qual a minha missão no planeta, eu não consigo entender para que eu vim para cá, né? Tem pessoas que indagam. No momento certo, se você fizer a coisa certa, tiver nível de consciência, esse talento, essa habilidade vai vir à tona, vai aparecer, e vai aparecer na hora certa, olha que interessante, na hora certa, para ajudar na transição planetária. Então não fique abatido. Tem pessoas que falam assim, eu não sei qual é a minha função, qual é a minha missão. Às vezes está reservado para um momento, né, específico, um momento especial no futuro, assim como aconteceu com o Jean Charles Moya, assim como está acontecendo também com a Rebecca Rose. Aqui, Lacerda, uma mulher reptiliana de 28 anos, que fez 2 entrevistas em 1999 na Escandinávia. Meus amigos, isso aqui é só uma ilustração, tá? Não quer dizer que ela seja exatamente assim. Apesar que ela é verdinha mesmo, gente. Ela é verde. Ela é verdinha. Ela mesmo conta que ela é verdinha. Aqui. Aqui tá a ilustração da Lacerda. Uma fêmea reptiliana nativa da Terra. Tá? Não é reptiliana do Império Draco reptiliano, não. Tá? Nativa da Terra, um ser benevolente. Eu continuava cética quando eu me encontrei. Eu continuava cético, que era homem, desculpe, tá? Eu continuava cético quando eu me encontrei com esse ser em 16 de dezembro do ano passado. Um pequeno quarto distante de um amigo próximo de uma cidade, ao sul da Suécia. A Suécia. Estocolmo, né, gente? Estocolmo é Suécia, né? É isso mesmo, né? A Eliette não é boa, que falhou, né, por boa geografia. Apesar desse fato, eu vejo com meus próprios olhos que ela não é humana. Ela me contou e mostrou muitas coisas inaceitáveis durante esse encontro, que eu não posso negar a realidade. A verdade de suas palavras, nem mais um minuto, isso não é outro daqueles enganosos documentos de UFOs, que afirmam dizer a verdade, mas de fato contam justamente ficção. Eu estou convencido de que nessa transcrição contém uma única verdade. Então você deveria ler isso. Olha que interessante. Aqui ele está convencido da veracidade dessa informação. Mencionei a entrevista de Lacerda em 1999, pois essa informação também lança uma luz interessante sobre o período que foi descrito no relato de Enck. Olha só que interessante, relato de Enck, sobre nossa história humana, conforme apareceu no livro de Seeders, Semeadores, da Helena Danã. Lacerda fala sobre a descoberta de um antigo artefato em algum lugar na América do Norte há cerca de 16 mil anos. Essas informações contidas, armazenadas em cristais. Imagine vocês, a gente sabe que os cristais funcionam como verdadeiros HDs, né? Eles são receptores e transmissores de informação e de energia também.
armazenadas em cristais, sobre o que aconteceu há 65 milhões de anos atrás. Pergunta, aqui no caso da entrevista. Interessante notar aqui, meus amigos, que é o seguinte: a Lacerda, ela tem pele verde, ela é uma fêmea, e ela conta que vários reptilianos da espécie dela sobem à superfície para supervisionar e monitorar a nossa civilização. Só que eles conseguem mudar uma chave na nossa cabeça, e quando você olha para essa mulher, para esse homem, você vê uma linda mulher, loira, né, linda, mas é uma reptiliana. Ou um lindo rapaz, né, bonito, bem vistoso, um ótimo partido, só que na verdade é um reptiliano do interior da Terra. Eles têm essa habilidade. É bem interessante essa informação. Né? Você pode me dizer alguma coisa sobre a história da evolução natural de sua espécie? Que idade tem a sua espécie? Vocês são répteis primitivos, como a espécie humana evoluiu dos macacos? Ele perguntou para ela. Essa é uma história muito longa, que a Lacerda conta para ele, complexa e certamente inacreditável. Para vocês, mas é verdade. Eu tentarei explicar isso resumidamente. Por volta de 65 milhões de anos atrás, muitos dos nossos ancestrais, atrasados da raça dos dinossauros, morreram em um grande cataclismo global. A razão por essa destruição não foi um desastre natural, como alguns cientistas dizem, causado por um impacto de um asteroide. Não, nada disso. Como seus cientistas falsamente acreditam. Mas uma guerra entre dois grupos aliens, dois grupos alienígenas, inimigos, que ocorreu principalmente na órbita, na alta atmosfera do seu planeta. De acordo com o nosso restrito conhecimento sobre o início dessa guerra global, essa foi a primeira guerra dos alienígenas do planeta Terra. Mas essa guerra definitivamente não foi a última. E uma guerra futura está vindo em breve. Olha que interessante, uma guerra futura está vindo em breve. Isso foi dito em 1999. Enquanto isso, uma guerra fria, como vocês chamam, é uma guerra fria, né? Como foi com a Rússia e com os Estados Unidos, né? Até nos décadas de 50, 60, 70, 80, está correndo entre grupos aliens há 73 anos no seu planeta. 73 anos, dois grupos, segundo a Lacerda, duas facções extraterrestres estão brigando pelo controle do mundo. Bem interessante. No caso, está se referindo à Aliança Draco-Reptiliana e à Federação Galáctica de Mundos. Os adversários nessa guerra, de 65 milhões de anos, foram duas raças aliens superiores, cujos ambos os nomes, novamente, são impronunciáveis para a sua língua. Isso é bem interessante porque o próprio Alex Collier, quando ele teve contato com os andromedanos, que é o Visseus e Morenai, ele fala que... Eles dizem o seguinte: nós damos alguns nomes para vocês entenderem, mas que na língua de vocês é impronunciável. É só para vocês terem uma referência mesmo. Muito bem. Aqui, meus amigos. Alguém pode dizer assim: será que teve uma batalha, existe alguma evidência científica que existiu uma batalha 65 milhões de anos atrás entre dois grupos, facções rivais de extraterrestres? Existe, e da Universidade de Oxford. É bom isso, aqui. Respaldando na certa. Cientistas de Oxford acreditam que em nosso sistema solar houve duas grandes guerras espaciais entre alienígenas avançados. Mais interessante ainda, de acordo com o Dr. Joseph Farrell, em nosso sistema solar há milhões de anos houve uma espécie de batalha espacial envolvendo alienígenas super avançados. Dr. Joseph Farrell, autor do livro A Guerra Cósmica, tem livro ainda, diz que em todo o nosso sistema solar existem inúmeras evidências, inúmeras, não é uma só não, evidências de cataclismos e destruição catastrófica. Ele sugere que houve duas grandes guerras espaciais, uma há 65 milhões de anos. Inacreditável, hein, gente? Exatamente a mesma data que foi dado por Lacerda. Isso não é coincidência, né, Led? Não pode ser coincidência. E outra, 3,2 milhões de anos. Impressionante, né? No mínimo, impressionante. Mais interessante ainda, de acordo com o Dr. Joseph Farrell, em nosso sistema solar, há milhões de anos, houve uma espécie de batalha espacial envolvendo alienígenas super avançados. Dr. Joseph Farrell, autor do livro Guerra Cósmica, diz que em todos os nossos sistemas solares existem inúmeras evidências de cataclismo, que já mostrei para vocês, muito bem. Mas o cenário de guerra espacial, o Dr. Farrell recebe um enorme impulso do trabalho do físico John Brentsburg. Ele é um físico de plasma, brilhante e experiente, que recebeu seu PhD da Universidade da Califórnia, em Davis, em 1981. Dr. John Brentsburg publicou 2 livros controversos, A Morte de Marte e A Vida e Morte de Marte, no quais ele cita evidências altamente científicas e estritamente técnicas de que o planeta Marte foi destruído por armas nucleares há milhões de anos como parte de algum ataque interestelar ou conflito espacial. Este 3,2 milhões de anos está se referindo a Marte, e aqui na Terra 65 milhões de anos. Batendo exatamente com as informações da Lacerda. Helena fala sobre uma certa área na atmosfera de Saturno, onde todos os tipos de ruínas antigas, olha só que interessante, mais uma evidência, todos os tipos de ruínas antigas das cidades estavam pendurados no céu, devido a alguma característica antigravitacional do material usado. Eike disse a ela que esses eram restos de uma civilização que estava no sistema solar muito antes dos semeadores chegarem e que nem os Anunnakis, nem a Confederação Intergaláctica tem qualquer ideia de quem eles eram.
Então, Helena Danã e o próprio Encke confirmam que existem vestígios de uma batalha que é anterior à Federação e à Confederação, olha que impressionante, e o Império Draco-Reptiliano, que brigaram, entraram aqui em vias de fato, e os vestígios estão por todo o sistema solar há 65 milhões de anos atrás, confirmando a informação da Lacerda. Tony Seres Gates, tem mais evidências ainda. O testemunho final sobre esses seres antigos desconhecidos foi dado por Tony Rodrigues, que já foi entrevistado nesse mesmo canal. Ele disse que durante seu tempo no planeta Ceres, localizado no cinturão de asteroides, ele viu uma enorme porta com cerca de 700 metros de largura e cerca de 350 metros de altura. Imagine só que porta gigantesca. Tony Rodrigues foi informado que essas enormes paredes de pedra tinham milhões de anos e ainda funcionavam e eram usadas como portas de câmara de ar. E ninguém sabe que civilização, né, gente, que construiu e deixou essas coisas. Rebecca Rolfe também acrescenta que acreditava que não foram os Mantes que criaram aquele lugar, mas alguma raça mais antiga que pode ter milhões de anos. Ela os chama de arquitetos antigos. Ouça, não apenas ela, mas também a opinião de Helena sobre a existência de uma antiga raça desconhecida e Tony Rodrigues. Realmente maravilhoso. Aqui várias evidências robustas, vastas evidências. A Lacerda, eu vou mostrar para vocês, meus amigos, que ela conta que essa batalha ia começar em 2020. Interessante, né, gente? Eu vou mostrar isso para vocês. Que seria a batalha final entre os seres, as duas facções de extraterrestres benevolentes e negativos. Seria a batalha final, a última grande batalha. Ela profetizou isso em 1999. Pergunta, eu entendo, mas eu tenho alguma outra pergunta para você, Lacerda. Você mencionou que muitos fatos sobre antigas guerras entre os aliens há 65 milhões de anos atrás. Isso aconteceu muito tempo antes de sua espécie ser realmente inteligente. Até onde eu entendi. É de você. Por que você sabe muitas coisas sobre essas primeiras guerras e sobre a evolução de sua espécie? Uma ótima pergunta, né? Resposta da Lacerda. Isso é uma boa pergunta. Muito melhor que a anterior. Olha só. Olha só assim. Eu não expliquei corretamente a você. Nosso conhecimento sobre a Primeira Guerra vem completamente de um antigo artefato que foi encontrado há cerca de 16 mil anos atrás por nossos arqueologistas, sobre o continente que você chama hoje de América do Norte. Eles encontraram lá um prato redondo com um diâmetro de aproximadamente 47 centímetros dos seus centímetros. O prato era feito de um material magnético que até para nós era desconhecido. E dentro do prato havia outro prato menor de cristal, que continha uma quantidade enorme de informações codificadas na estrutura molecular do cristal. Esta placa de memória foi fabricada pela última raça humana de sobreviventes da bomba Procyon, há 65 milhões de anos atrás. Uma estava completamente intacta quando nós a encontramos. Através da análise do artefato, descobriram, aqui ela acerta falando, que há uma bomba de fusão que foi lançada no espaço contra a Terra por algumas espécies reptilianas, destruiu, aniquilou os dinossauros e também os humanoides de Procyon, que só teriam chegado ao nosso planeta algumas centenas de anos antes. Teria sido a guerra entre esses seres de Procyon e os reptilianos que acabou levando ao cataclismo. As escavações do cobre teria sido o principal motivo desta guerra. Tá? Estavam explorando o cobre. Ginvo é de Procyon e é do Conselho dos Cinco. Olha que impressionante, gente. Segundo Helena Danã, o Ginvo, raça Ginvo, que faz parte do Conselho dos Cinco, é de Procyon. E os reptilianos do mundo paralelo. Então eles brigaram, entraram em conflito, isso há 65 milhões de anos atrás. Existe um planeta entre os semeadores, e esse cataclismo também é descrito, só que com uma descrição um pouco diferente. Teria sido a Confederação Intergaláctica, ou os Pautal, que teria limpado a Terra para poder começar com o experimento humano. Página 492. Curiosamente, eles mencionam uma raça reptiliana que conseguiu sobreviver. Aqui no caso da Helena, os Deciders. Abre aspas. Alguns reptilianos Naga, de alguma forma, sobreviveram e buscaram refúgio em cavernas subterrâneas e áreas remotas. Ainda assim, o cataclismo planetário abriu espaço para o início de um novo mundo com possibilidades ilimitadas. Página 492. Lacerda diz, que para fazer um paralelo, tá, meus amigos? Diz que sua espécie evoluiu em dezenas de milhões de anos a partir de um tiranossauro. Olha que interessante. A partir de um tiranossauro de 1,5 metros após este cataclismo. Bem interessante. Né? E eles são o quê? Eles vivem no interior da Terra. São uma espécie intraterrena. Observação. Isso não descarta a hipótese desses seres terem sido pré-programados anteriormente, assim como os seres humanos. Então eles poderiam ter sido, sim, também pré-programados por alguma outra raça extraterrestre. Lacerda diz que estamos numa guerra entre facções extraterrestres positivas e negativas, e que por hora seria uma espécie de guerra fria, mas que em breve as facções entrariam em vias de fato, e apenas uma seria vitoriosa. Só pode existir um, lembrei do Highlander, né, gente? Essa guerra iria ser sentida na superfície do planeta, ia chegar à superfície do planeta, ou seja, todos os seres humanos iam estar suscetíveis aos efeitos dessa batalha.
Ninguém ia ficar imune. Tá? Ninguém na superfície ficaria imune aos efeitos dessa batalha. Seria sentida por todos. E começaria 20 anos depois da entrevista. 1999, 20 anos, 2019, né, Nietzsche? É isso mesmo, Nietzsche? É isso mesmo, não tem dúvida, né, Nietzsche? 1999, mais 20 anos, 2019. E o que aconteceu em 2019, precisa falar, né, Nietzsche? No final de 2019 começou a grande batalha. Para dominar o mundo. Entenderam agora, meus amigos? Os financistas. Depois da entrevista, ou seja, em dezembro de 2019, a guerra se arrastaria por alguns anos. Olha só a profecia da Lacerta se cumprindo ao pé da letra. Incrível que essa informação é simplesmente as pessoas não, assim, ignorada pela grande maioria. As pessoas fazem de conta que isso não existe. Ou seja, em dezembro de 2019. E o que aconteceu em dezembro de 2019? Você que tem memória sabe muito bem o que aconteceu. Né? A batalha se arrastaria por alguns anos. Alguns anos, eu não falo quantos. Alguns anos, Eliette, de batalha. Alguns anos. E no final, já estamos quanto? Começou em 2019, né? 2020, 21, 22. 3 a fazer 4 anos já, né, Eliette? Vai fazer ainda. Né? E no final, olha só a profecia dela. E no final, as forças positivas iriam prevalecer. Que maravilha, Eliette? Iriam prevalecer. Mas ela falou, tem um porém. Mas isso dependeria de nossa colaboração dos humanos, vocês aqui da superfície. Posicionamento, postura e nível de consciência. Vai depender de vocês. Que mensagem, Eliette? Mensagem aqui da reptiliana Lacerta, que parece muito com o Victor, que é o que? O mestre, o protetor do Jean Charles Moya, que trabalha na Federação Galáctica de Mundos. Para quem não sabe, existem reptilianos que trabalham na Federação Galáctica de Mundos. Porque nem todo reptiliano é ruim. É a mesma coisa dizer que todo Grey é ruim também, né, gente? Porque o tipo reptiliano é comum no universo, assim como o tipo humano. Existe reptiliano do mal, existe reptiliano do bem, assim como tem muitos humanos do mal também, né? Muitos humanos do mal. E também existem seres com característica humana que são bons, né? Que são espirituais. Victor é o protetor de Jean Charles Moya e é um ser reptiliano. Aliás, desde pequenino, Victor protegeu Jean Charles Moya. Sempre foi o seu grande mestre e seu protetor. E o Jean Charles Moya também era verde. Interessante que a Lacerta também era verde. Com a diferença que o Victor tinha olhos vermelhos. E a Lacerta não tinha olhos vermelhos. Olhos castanhos. Bem interessante. Esse paralelo é bem interessante. Existem vários grupos de raças de reptilianos nativos da Terra. Eles seriam os mais avançados e evoluídos entre esses grupos. E é bom falar que existem grupos que não são tão evoluídos quanto esses, né, gente? É bom salientar aqui. Tem grupos que são mais primitivos. Agora, este grupo em específico é super avançado. Eles já estão nas densidades superiores. É bom falar, né? São evoluídos tecnologicamente. Eles andam na Terra, segundo ela, nós andamos na Terra, segundo ela, e se misturam com os humanos. Esses seres podem se camuflar criando ilusões gráficas. E apenas pessoas despertas conseguem identificá-los. Olha que incrível! Apenas pessoas despertas conseguem nos identificar. Eles trabalham com a aliança da Terra e possuem naves invisíveis camufladas que podem ser flagradas com o uso de câmera fotográfica. Aí você está tirando foto do céu, né? Aparece, olha só, eu tirei, não tinha nada do céu, mas de repente apareceu essa espaçonave. É uma nave desses seres. Porque ela fica invisível, mas se você usar a fotografia, uma câmera fotográfica, né, com flash, ela vai aparecer. Mas, puxa, não tinha nada, vai aparecer uma nave. Provavelmente, existe uma grande possibilidade de se tratar de uma nave desses seres reptilianos. Segundo Lacerta, eles não são os únicos seres intraterrenos que se importam. Olha que bonito, gente. Os únicos não são os únicos seres intraterrenos que se importam com os humanos, a nível de interferência direta de ações práticas, ou seja, dão a cara para bater, arriscando-se, assim como os homens-formiga. É interessante, né, gente? Existem tantos tipos de Atlantes, né? Descendentes da Atlântida, da Lemúria. E os seres que mais se importam, que eu estou fazendo na minha pesquisa, é os insetoides, né, gente? Que são seres estranhos, que a gente não vai ter afinidade. Né? Reptiliano, né, nativo da Terra, esses se importam. É interessante isso aqui. É bem interessante. Aqui. Entrevista com Jean Charles Moya. Dr. Michael Sala entrevistou o francês Jean Charles Moya, que falou sobre o seu guia esverdeado, chamado Victor, que apareceu em seu quarto e o levou na nave espacial. Até sua filha de 3 anos conheceu esse ser verde. Que maravilha! A filhinha do Jean Charles teve o prazer de conhecer esse ser benevolente, que é o Victor, que é um reptiliano, que trabalha na nave Excelsior, com a Federação Galáctica de Mundos. Impressionante, essa aparência do Victor, como vocês estão vendo na tela. Isso aqui é uma lição de vida. Tá? Vamos para o próximo. Lacerta. Lacerta é uma fêmea reptiliana verde. Em entrevistas, nos anos de 1999 e 2000, diz que sua espécie evoluiu em nosso planeta após a extinção dos dinossauros, há cerca de 65 milhões de anos, a ponto de desenvolver naves estelares em forma de charuto. Ela escreveu sua espécie como reptilianos de aparência humana, então já tem naves antigravidade, já estão nas densidades superiores, são super avançados.
Ela descreveu uma espécie como reptilianos de aparência humana verde, mas não com olhos vermelhos, e sim olhos verdes. Né? Tem olhos verdes também. As fêmeas teriam olhos verdes claros, enquanto os machos teriam olhos verdes mais escuros. Eles têm cabelos castanhos e manchas marrons, especialmente no rosto. Algumas manchinhas marrons, como se fossem sardas, né, gente? Aparentemente sardas. Ela conta muita coisa interessante sobre nossa história e interação com a raça de fora do mundo. O Victor de Moya, de Charles Moya, talvez de alguma forma estivesse relacionado com essa raça? Uma grande pergunta, né, gente? Quem sabe? Gratidão.